Vamos lá, dito isso, abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 10. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 10. A partir do verso 33. Todos encontraram? Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus e disse: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós oramos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor revele a sua vontade para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês já perceberam como na vida a gente sempre está buscando por algo mais? Sempre estamos querendo alguma outra coisa que nós não temos, ou estamos de olho em algo que nós queremos alcançar. Por exemplo, mesmo que você tenha um bom emprego, mesmo que você esteja bem empregado, mesmo que você ganhe bem, você quer mais. Você quer arrumar alguma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro, ou de receber um cargo, ou de subir no cargo. A gente sempre tem isso no coração. E é muito interessante que, às vezes, a gente fica olhando para o cargo do outro, né? A gente fica pedindo a Deus para subir na chefia, mas para que você suba, alguém tem que sair do lugar, né? E a Bíblia diz que você não deve olhar, desejar, nem querer, nem a grama, nem a mulher, nem o cargo, nem a casa, nem nada, nem os serviçais, nem nada de outra pessoa. É o 10º mandamento. No entanto, nós vivemos assim, com desejo de ter mais, de crescer mais, e sempre um desejo do coração de alcançarmos alguma coisa que acrescente à nossa vida mais poder, mais status, e no nosso coração a gente pensa até um pouquinho mais de descanso, né? Mas a gente nunca consegue isso. Richard Foster vai dizer que o pecado do poder é o desejo de sermos mais do que aquilo do que formos criados. O pecado do poder é algo, irmãos, que a gente tem no nosso coração, um desejo constante de sermos além daquilo que realmente somos. Isso está intimamente ligado à raiz da queda. Esse foi o sentimento de Adão e Eva no paraíso. Deus dera a eles um poder tremendo.
Deus colocou sobre a vida deles um limite. Disse assim: não comam da árvore do bem e do mal. Mas no coração deles, eles queriam mais. Eles queriam ser igual a Deus. Eles queriam ter o poder de controlar a sua própria vida e o poder de entender todas as coisas. Mas não foi somente aí que a gente vê a raiz de maldade. A gente vê antes na vida do próprio Satanás, que quando ele olha para Deus, ele sente no fundo do coração o desejo de supremacia, ou seja, de ser colocado acima de Deus. Irmãos, a ambição por poder e o desejo de poder, ele destrói relacionamentos. Ele destruiu os relacionamentos de Adão e Eva com Deus e destruiu o relacionamento do próprio Satanás, que era um anjo de luz e que desejou tomar o lugar de Deus. É muito interessante entendermos aqui nesse texto que os relacionamentos, eles também estão intimamente ligados a esse desejo de poder. No tempo de hoje, a igreja tem se colocado diante de Cristo para pedir tantas coisas e exigir tantas coisas. E eu fico me perguntando se nós realmente entendemos o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. No texto que nós acabamos de ler, Jesus tinha acabado de falar que ele seria entregue aos sacerdotes, que ele seria entregue aos escribas, que iriam escarnecer dele, que iriam cuspir, açoitá-lo, matá-lo, mas que ele ressuscitaria. E aí você vê dois irmãos chegarem próximo de Jesus e dizer: Senhor, concede-nos o que nós vamos pedir. Coloca um no seu lado direito e outro no seu lado esquerdo. Quando o Senhor assumir o seu reino, Jesus, dá-nos poder para ficar sobre as outras pessoas. Eu fico percebendo o seguinte, irmãos, dentro do reino dos céus, é esse o desejo de Deus para as nossas vidas? Assumirmos grandes cargos, termos grande poder, exercer sobre os homens poder e autoridade. Será que foi para isso que, de fato, o Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos? Eles não tinham o mínimo entendimento do que estava acontecendo naquela hora. Jesus Cristo dá uma resposta a eles, irmãos, que nos mostra exatamente o que nós estamos fazendo sobre a terra. Jesus mostra que dentro do reino dos céus, grandeza não é importante. Mas ele mostra que servir ao outro é extremamente importante. Então ele mostra que é primordial o serviço e não está sobre pessoas. Jesus mostra nesse texto que nós devemos pedir muito mais a Deus para sermos mais capazes de cuidar uns dos outros do que ter poder sobre a terra. Esses dois irmãos, eles se colocam diante de Jesus e pedem: Jesus, faz de nós primeiro-ministro, faz de nós, Jesus, governadores, coloca sobre a nossa vida poder para dominar. O Evangelho de Mateus vai dizer que foi Salomé que foi até a presença de Jesus Cristo fazer esse pedido. Salomé era irmã de Maria. Significa que Tiago e João são primos de Jesus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz algo interessante. Ele diz: se eles são primos, logo o que eles estavam tentando fazer era nepotismo. Ou seja, eu sou seu primo, Jesus. Você vai ter poder, você vai ter autoridade, você vai governar. Me coloca lá, do seu lado. Dá autoridade para que eu possa estar sobre todas as pessoas que você governar. Como nós temos desejo de poder, irmãos. Eles olhavam para Jesus Cristo apenas como um rei terreno. Eles olharam para Jesus Cristo como um homem que iria justamente governar sobre a terra. E eles não entenderam o significado da vinda do Messias, pelo menos até então. O que eles estavam desejando era a primazia do trono de Cristo. Seja sincero, quais são os pedidos que você tem feito a Deus? Quando você se coloca na casa do Senhor, e quando você se ajoelha, ou ora do jeito que você for orar, o que você tem pedido a Deus? Poder, dinheiro, riqueza, trabalho,
domínio. Eu fico me perguntando como a teologia da prosperidade tem destruído os valores principais da igreja. Como existem campanhas para ampliar os nossos poderes sobre a terra. Eu gostaria de ver mais campanhas como essa, de oração, de orar pelos nossos filhos, pelas outras pessoas, de orarmos por um país melhor. O Senhor Jesus Cristo sabe disso. E Ele queria tirar essa raiz, esse desejo de poder que todos nós temos e que sentimos profundamente dentro da nossa alma. O pastor Paul Walsh, um pastor batista americano, ele diz o seguinte: ele diz que os falsos profetas e falsos mestres são um juízo de Deus sobre a igreja, pois as pessoas que os seguem não são vítimas, são atraídas pela teologia da prosperidade e pela ganância dos seus líderes. Em outras palavras, quem deseja essas coisas materiais e esse poder humano não está apaixonado por Deus. Jesus estava dizendo que iria morrer e aqueles 12 irmãos estavam preocupados com uma coisa só: me dá poder, Jesus, na hora que você triunfar. Nos faz grandes. Eu fico imaginando quantas vezes eles fizeram isso próximo ao Senhor Jesus. Nesses mesmos textos, um pouquinho antes, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior no reino dos céus, os discípulos. Imagine o seguinte: você está andando com o Senhor Jesus Cristo, você está andando com o Deus da glória, você está vendo Jesus dar ensinos maravilhosos acerca da essência do homem, de como devemos viver, e eles estão discutindo quem é o melhor entre eles. Quem vai ser maior entre eles nos céus? Como essa cultura, irmãos, que nós temos vivido, de obter coisas e possuir coisas, ela não existe somente dentro do capitalismo. Aqui o capitalismo nem existia da forma que ele é hoje. O que nós precisamos entender é que existe uma raiz no coração do homem e que precisa ser tratada. E é exatamente isso que Jesus vai fazer. Olhe comigo o texto. Jesus, queremos te pedir algo e te pedimos que o Senhor nos conceda. Jesus olha para eles e diz: que quereis que vos faça? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: em que eu posso ser útil? Em que eu posso te servir, meus filhos? E eles pedem esse pedido maravilhoso, essa coisa linda que nós estamos vendo aqui. Jesus responde da seguinte forma: não sabeis o que pedis. Vocês não têm a mínima ideia do que vocês estão dizendo. Vocês não sabem o que é o reino dos céus, vocês não estão entendendo porque eu vim sobre a terra. Eu não vim para dar poder a vocês, eu não vim para dar riquezas. Então ele pergunta: vocês podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Irmãos, deixa eu ser sincero com vocês. Quando você se aproxima de Jesus Cristo em oração, o que é que o seu coração tem nutrido? Adoração sincera, compreensão que há um Deus sobre a terra, ou seu coração está realmente buscando outras coisas? Você está buscando servir ao Senhor Jesus Cristo, ou você está buscando as benesses que são colocadas na televisão, ou os seus desejos concupiscentes? O que queres que eu vos faça? Olha comigo um pouquinho mais à frente, a cura do cego de Jericó, no verso 51, do mesmo capítulo, Jesus pergunta ao cego: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, por que você acha que Jesus diz a aos 2 irmãos, que não vai dar glória humana nenhuma a eles,
E o mesmo pedido, da mesma forma, e respondido da mesma forma para aquele cego, foi alcançado. É simples, irmãos. Porque ver faz parte da essência da vida. Faz parte das necessidades primárias do ser humano. Ter poder, não. Ter poder é o desejo de dominar sobre as pessoas, que todo ser humano tem e precisa aprender a abrir mão. Porque a melhor forma de viver a vida é servindo aos outros, não dominando os outros. O que fica claro é que pessoas estão buscando coisas e não se interessam de fato pelo Deus verdadeiro, pelaquilo que Ele pode nos dar, que é paz interior, tranquilidade de alma, sono tranquilo, como aquela mulher que sofria por causa dos 2 filhos. As verdades de Cristo são todas espirituais e não terrenas. Jesus disse que se nós nos preocuparmos com o que havemos de vestir, comer e tantas outras coisas, nós não nos diferenciamos dos ímpios, ou seja, daqueles que não servem a Deus. E o pedido de Tiago e João é exatamente esse. Nos dá poder e condição de termos boas roupas, dinheiro, poder e autoridade. Jesus Cristo não nos prometeu essas coisas, irmãos. Quando Jesus diz, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber e o batismo que eu vou ser batizado, eles respondem, podemos. Irmãos, essa resposta é mais sem noção ainda do que o primeiro pedido. Porque eles não só entenderam qual é o reino de Jesus, eles não sabiam qual era o reino de Jesus, mas eles disseram que poderiam beber o cálice da ira de Deus e ser batizado na cruz. E Jesus olha para eles e diz assim, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Irmãos, aqui são 2 figuras. Eu vou dizer, parafraseando, Jesus está dizendo assim, vocês podem suportar a experiência terrível de cruz que eu vou suportar? Vocês podem tolerar ser submerso, que a palavra batismo aí no grego é estar submergido. Vocês vão conseguir estar submersos no ódio, na dor e na morte, como eu vou fazer? Vocês 2 podem ir à cruz, como eu estou indo? E os 2, podemos. Se for para ficar do seu lado, uma à direita e outra à esquerda, e mandar em todo mundo, eu posso. Desses 2. Você sabe o que aconteceu com eles, irmãos? Jesus disse, vocês vão beber esse cálice. Tiago é o primeiro mártir da igreja. Ele morre nas mãos de Herodes Agripa, primeiro. É decapitado. Cortam a cabeça dele. Ou seja, você vai verter o seu sangue como eu. João, apesar de não ter tido uma morte de mártir, mas ele foi extremamente perseguido pela igreja, pelo mundo. Ele chega a ser isolado em Pátimos e fica lá preso. E é lá que ele envelhece. E é lá que ele vai entender que o reino dos céus não era para que ele tivesse poder. É lá que ele vai escrever o Evangelho de João, as 3 cartas e o livro de Apocalipse. E pode ler, em nenhum deles ele está pedindo grandes coisas. A ficha caiu somente depois. Que a libertação que Jesus estava dando era do pecado. No Antigo Testamento, a palavra cálice sempre está ligada ao julgamento de Deus contra o mal. Jesus disse assim, Pai, se possível, Pai, afasta de mim o teu cálice, o cálice da tua ira. E eles estão dizendo, eu quero beber. De tão cegos por poder. Significa pagar o resgate pelas nossas vidas. Significa arcar de forma substitutiva, no nosso lugar, a cruz. Significa perder todo o seu sangue por amor
dos escolhidos. Significa Isaías 53, verso 4, que diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, que levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelas suas enfermidades, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Quem pode fazer isso, irmãos, senão o próprio Cristo? Eles não tinham o menor entendimento do que estava acontecendo. Você sabe o que é muito interessante? É que mesmo dessa forma, Jesus disse que eles receberiam o que estavam pedindo. Mesmo sem entender, Jesus permitiu que isso acontecesse na vida deles. Dewey Mulholland, que é um comentarista da Bíblia, ele vai dizer que o caminho da glória não é revestido de tapetes vermelhos, mas é tingido do sangue dos mártires. Tiago, a glória dele foi perder a cabeça por causa de Cristo. De João, ter ficado preso durante muitos anos e sofrer tremendamente a perseguição. Como é que eu entendo isso aqui, irmãos? Assim fazemos nós. Muitos cristãos têm aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, mas continuam amando o mundo. Dizem que o Senhor Jesus Cristo é o seu Deus, mas só vem à igreja para pedir cargo, dinheiro, posses e poder sobre pessoas. E eu fico imaginando, será que realmente compreendemos a morte de Jesus Cristo na cruz? Será que realmente no nosso coração nós discernimos o reino dos céus? Será que estamos discernindo quem é Cristo? Ou estamos fazendo profissões de tolo? Você já parou para pensar que quando somos levados ao batismo, ou quando somos batizados crianças e vamos fazer a nossa pública profissão de fé, nós somos colocados aqui na frente, e as perguntas são as seguintes: você crê no Senhor Jesus Cristo? Sim. Vai servi-lo? Sim. Acredita da forma que ele morreu, ou melhor, que ele nasceu da Virgem Maria, viveu, pregou, foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia? A gente vai dizendo sim, sim. Que você vai ler a Bíblia, que vai ser responsável pela sua família em orar e pregar pelos seus filhos, ensinar a palavra aos seus filhos, e a gente vai dizendo sim, sim, sim. E muitos de nós têm feito isso como Tiago e João. E eles pagaram. E a verdade é que nós vamos pagar também, irmãos. Se nós não nos arrependermos desse caminho. Se nós não discernirmos o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que quando nós participamos da Santa Ceia, e não compreendemos a morte do Senhor Jesus Cristo, e não entendemos os efeitos da morte dele sobre a minha vida, eu estou comendo juízo para a minha vida. Em outras palavras, eu sou responsável pela morte dele na cruz. Olha o peso que isso tem. É isso que o texto está dizendo. É como se eu estivesse matando ele. Porque eu não estou discernindo quem ele é. Temos que, com profundidade, entender o ensino de Jesus. O cálice, irmãos, está aqui no verso 33, ele vai ser condenado à morte e entregarão aos gentios. Você sabe quem são os gentios? O Império Romano. O mesmo império que 300 anos depois vai assumir o cristianismo como forma de religião. Mas será que foi por amor a Cristo? Ou foi pelo mesmo pedido
de Tiago e de João? Poder. Foi, irmãos. Tanto que a igreja se desvirtuou. O que nós realmente amamos e desejamos é obter coisas. E nós usamos o nome de Jesus para isso. O Senhor Jesus, Ele vai dizer o seguinte: olha, meus queridos, eu não posso conceder que vocês assentem à minha direita e à minha esquerda, verso 40. Não me compete concedê-lo, porque para aqueles a quem está preparado. Você sabe quem fica à direita e à esquerda de Jesus no momento da maior glória da vida de Cristo? 2 ladrões. Dimas, o bom ladrão, e Gestas. Eu não sei se existe bom ladrão, né, gente? Mas o ladrão convertido. A escória do mundo. A cruz é lugar de pecador. Mas quem morre não é o pecador. Quem morre naquela cruz é o santo, o perfeito, o justo, no meu e no seu lugar. E o que é que você se coloca diante dele para pedir? Irmãos, isso é tão grave, que os outros 10, verso 41, quando ouviram que Tiago e João estavam pedindo um lugar notório para eles, o texto diz que eles se indignaram. Mas por que eles se indignaram? Porque eles viram que Tiago e João não eram espirituais, é isso? Não, queridos. É porque eles disseram: epa, esse lugar é nosso. Você está querendo algo que nos pertence. E assim nós caminhamos. Você sabe o que é que eu aprendi na vida? Que toda pessoa que tem sede de poder são péssimos governantes. Que toda pessoa que tem desejo de exercer autoridade sobre outros, é porque de fato ele quer maltratar, extorquir e fazer sofrer. E é exatamente isso que Jesus vai perceber e vai dizer para eles assim: olha, chamou todo mundo para junto de si, verso 42. E diz: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Irmãos, se a gente parar para pensar no governo mundial, em todos os povos que exerceram domínio sobre, por exemplo, Israel, só foi para extorquir. O Império Greco-Romano, extorsão. Stalin e tanta gente que virou ditador, extorsão, opressão. Segunda Guerra Mundial, você acha que a guerra foi por causa de quê, gente? Poder. Opressão de pessoas, 20 milhões de pessoas morreram só na mão dos alemães, 6 milhões de judeus. E a gente fica querendo poder. Se a gente parar para pensar no significado de democracia, e eu não vou falar da política, pelo amor de Deus, não vou, porque essa política nossa, eu vou ficar calado pela vergonha pública que nós estamos passando no mundo. Mas a palavra democracia é um governo do povo, para o povo, em prol do povo. O que Jesus está dizendo é: entre nós é diferente, nós servimos uns aos outros. E, no entanto, as pessoas que têm assumido o poder, o que eles têm feito, gente? Buscado um lugar à direita e à esquerda. Pastores que têm assumido cargos públicos, enchendo a meia, as cuecas, o paletó de dinheiro.
e ainda pede o povo para juntar. Vamos juntar, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Vergonhosamente. O Senhor Jesus Cristo nos chamou, irmãos, para servir. Olha como Jesus é diferente de todos nós. Ele diz assim: pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é aquele que inverte a pirâmide de poder. Se você quer ser o maior, você deve servir todas as pessoas. Hoje de manhã eu estava falando algo interessante. Estávamos falando sobre dons. E uma das coisas que eu falei é que nós recebemos os nossos dons para cooperarmos para o crescimento da igreja, para a unidade da igreja. E uma das coisas que eu falei foi que, se você observar, quem cresce no mundo secular, que vai receber os cargos, são aquelas pessoas que fazem o seu serviço e ainda ajudam o outro a fazer o serviço dele. Esse tipo de gente que diz assim: não, eu quero o meu cargo, se não for meu cargo eu não faço absolutamente nada. Esse tipo de gente não cresce. Sabe por quê? É muito simples. Porque Deus nos fez para ajudar-nos mutuamente, para servirmos uns aos outros. Então aqueles que são proativos, e o povo escreve livros sobre isso, né? Aquele que é proativo, que ajuda todo mundo, que trabalha, que faz, que se envolve, no instante ele cresce. Sabe por quê? Porque o que Jesus disse está certo. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e todo aquele que ajuda o outro, é pelo outro, cresce. Aquele que não faz nada no seu trabalho, aquele que fica sentadinho, aquele que não quer saber de ninguém, ele não vai para lugar nenhum. Mas dá poder para ele, para você ver se ele não diz sim na hora. Quer um cargo novo? Eis-me aqui, Senhor. Eu quero. Claro que eu quero um cargo. Agora, trabalhar que é bom, a gente não quer. Servir, não queremos. O que Jesus está mostrando é um caminho contrário, que nós devemos abrir mão dessas coisas do mundo. E é isso que nós temos que realmente abrir mão. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão do seu emprego, eu não estou dizendo que você tem que abrir mão do seu negócio. Eu estou dizendo para você que essas coisas são as demais coisas. Você precisa aprender a viver para Deus, amá-lo sobre todas as coisas e tê-lo como o primeiro lugar da sua vida. Timothy Keller diz o seguinte, referente a todas essas coisas que nós desejamos. No seu livro A Cruz de Cristo, ele diz: os cristãos são livres para aceitar e para abrir mão de coisas como poder, dinheiro, reconhecimento de pessoas e posição social. Como? Sabendo que essas coisas figuram no topo da lista de propriedades do reino deste mundo e não mais os controlam como antes. Nós abrimos mão porque nós não precisamos dessas coisas. Quando entendemos o que Jesus fez por nós, isso nos liberta, diz Timothy Keller. Quando percebermos que somos justificados pela graça dele e não por nosso merecimento, e que somos amados nele, em Cristo, isto muda a maneira como olhamos para as coisas como poder, dinheiro, posição social. Essas coisas não mais nos controlam. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles dois só foram conhecer essa verdade muito tempo depois. Eles continuavam vendo Jesus da mesma forma que Judas. Você pode galgar e buscar grandes coisas nesse mundo, mas se o seu coração não estiver nisso, o seu coração não está em Cristo. Você ainda está como Tiago e João nesse momento de cegueira e longe da conversão. Como eu entendo isso, se Jesus está nos chamando ao serviço? Eu quero convidar a você a olhar um pouco para trás. Nós fomos servidos pelos profetas. Todos os profetas escreveram para o nosso benefício. Viveram para que a verdade de Deus se chegasse a nós. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, ele disse que os profetas que falaram da graça destinada a nós, eles investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo
e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Nós fomos servidos, irmãos, por Moisés, Samuel, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel e muitos outros servos da fé. Nós somos servidos pelo Espírito Santo, irmãos. Foi o Espírito Santo que inspirou esses profetas para que chegasse a nós a Escritura. Foi Ele também que inspirou os apóstolos para pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que revela Cristo hoje e nos convence da justiça e do pecado e do juízo. O Espírito Santo intercede diante de Deus pelas nossas orações. O Espírito Santo ainda serve as nossas vidas. Fomos servidos pelos apóstolos. Eles escreveram os evangelhos. Eles entregaram as suas vidas à morte para que eu e você conhecêssemos Cristo. Através deles nós conseguimos chegar ao conhecimento que Jesus é o Senhor. Fomos servidos por Pedro, Tiago, João, Paulo. Esses dois e tantos outros que entregaram as suas vidas para que eu e você estivéssemos aqui e fôssemos libertos do pecado que habita em nós. Nós somos servidos por anjos, seres celestes, que participaram de toda a revelação, que disseram a Maria que nasceria o Messias, que falaram durante toda a história da igreja e tem servido a igreja até hoje, porque a Bíblia disse que ao nosso redor tem anjos que nos protegem. Nós somos servidos, irmãos, por outros cristãos. Nesse momento, eu estou servindo a sua vida com a palavra de Deus. Outros irmãos acabaram de tocar. Existem professores nessa igreja. Todos nós estamos envolvidos nesse caminho de serviço. Quem está fora desse caminho não entendeu o seu papel ainda. Quem está fora desse caminho ainda está pensando como Tiago e João, achando que Deus é um meio, uma forma para que eu alcance muitas coisas. Jesus disse que todo aquele que abre mão da sua vida, da sua casa e dos seus bens, ainda nessa vida encontrará mais muitas casas, muitos irmãos e muitos bens. Sabe o que Jesus está dizendo? Que nós agora todos somos irmãos. Que as nossas casas são nossas. Ele está dizendo que nós conseguimos viver uma vida em comum, gente. Jesus nos ensina a repartir, não a juntar. Nós fomos servidos pelo Senhor Jesus, que entregou a sua vida na cruz, que morreu morte terrível, para nos dar resgate da nossa alma. Todos nós éramos destinados ao inferno, e o Senhor Jesus nos resgatou, vertendo o seu sangue na cruz. O que é que você tem pedido a Deus? Para ser uma pessoa mais humilde ou para Ele te colocar num lugar mais alto? O que é que você tem pedido a Deus? Para Ele dar mais dinheiro? Ou você tem dado o seu dinheiro para que o reino do céu se expanda? Você tem colocado diante de Deus uma lista de coisas materiais? Ou você tem pedido para ser mais sábio, mais espiritual, ter mais discernimento, conhecer mais a verdade, ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor filho? Qual é o seu pedido? Eu quero encerrar dizendo que pessoas se entregaram para que você ouvisse a Cristo. E você deve fazer a mesma coisa. Servir a Cristo para que outras pessoas conheçam essa verdade. Você deve buscar diante de Deus quais são os seus dons espirituais, porque Deus te deu dons espirituais para você cuidar da igreja. Não deixe seu coração ficar tomado por tesouros terrenos, porque você pode ter, e cada dia você pode ter mais, mas se o seu coração for o dinheiro, você nunca vai se saciar. Se no seu coração o seu maior desejo for poder, você nunca vai se saciar. Somente quando você se coloca embaixo da pessoa de Cristo, somente quando você entende a humildade de Cristo, somente quando você entende que você não é para que Ele seja em você, é que você vai encontrar o caminho de servir a Deus e da verdadeira espiritualidade. Estamos caminhando para comemorarmos a Páscoa. E foi isso que Jesus foi fazer sobre a terra. Beber o cálice da ira
e ser batizado no sofrimento que era nosso. Mas ele se entregou e sofreu no meu e no seu lugar. Vamos orar?